para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. É assim que nós começamos mais um Conversa de Pensadores. Mas antes de tudo, não se esquece de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. O nosso tema de hoje é a redução da maioridade penal. A favor ou contra? Para isso, nós temos um convidado muito especial, que é o nosso amigo Evani Lopes. Seja muito bem-vindo, Evani, ao nosso programa. O Evani é formado em História, é artista, mas é conselheiro tutelar no município de Baturité e desenvolve um vasto trabalho em defesa da criança e do adolescente. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E como sempre, a gente começa o nosso programa pedindo para que o nosso convidado se defina com uma palavra. Obrigado, João Paulo. Obrigado a todos os seguidores do canal Desarticulando. É um prazer imenso estar aqui. Acredito que a palavra que me define seja a persistência. Todo projeto que eu idealizo, João Paulo, tudo que eu penso, eu busco muito persistir para não desistir. Porque tudo que você imagina fazer na vida, você, quando encontra as dificuldades, a maioria do ser humano é tendencioso a desistir ou relaxar um pouco. Então eu sou muito persistente. Quando eu penso em algo, eu busco dentro de mim esse sentimento da persistência para que dê certo as coisas, né? Existem alguns países no mundo, Evani, que adotaram esse sistema da redução da menoridade penal. Dentre eles é a Dinamarca para 14 anos, a Geórgia para 14, a Hungria para 12 anos e a Inglaterra para 10. 10 anos foi a redução da menoridade penal que esses países aderiram. O engraçado é que tanto a Espanha como a Alemanha votaram a favor da redução da menoridade penal, mas logo posteriormente voltaram atrás nessa decisão. Por quê? Porque dos 54 países que adotaram a redução da menoridade penal, nenhum deles registraram a queda na violência. Ou seja, a maioridade penal foi diminuída, mas não foi registrado nenhuma queda no índice de violência nestes países. João Paulo, você trouxe um dado importante. Eu gostaria de trazer aqui para o público um outro dado, com relação ao norte da América, né? Lá, com relação à redução da maioridade penal, não existe uma idade. Inclusive, crianças podem responder criminalmente. Como eles também têm o maior sistema carcerário do planeta. Né? O maior sistema carcerário do mundo é no norte da América, justamente no local onde eles achavam que com essa medida, criminalizando crianças e adolescentes, diminuiria a violência. Foi constatado que não diminuiu, inclusive lá até hoje é assim. Eu particularmente, Evani, não sou a favor da redução da maioridade penal. Está comprovado em todos esses países que esta não é uma medida a ser tomada para reduzir a violência. A violência ela tem que ser combatida com políticas públicas, que você, mais do que ninguém, é um conhecedor dessas políticas públicas. E eu acredito que a saída para o Brasil e para os outros países não é reduzir a maioridade penal, é combater com políticas públicas e sociais para tirar aqueles jovens da pobreza, para tirar aqueles jovens da miséria, através da cultura, da arte também é um desses instrumentos, e não essa medida punitiva, essa medida mais rígida, achando que vai vir uma varinha de condão e com a redução da menoridade vai acabar a violência, o tráfico e a criminalidade no Brasil. Isso não vai acontecer. Eu acho que nós temos que ir por esse caminho. E aí eu gostaria muito de conversar com você, se você é a favor ou contra, e quais são as suas ponderações, né? Eu me coloco contra na realidade em que nós vivemos. Nós vivemos num país emergente, né? Eu não acredito que o Brasil esteja preparado para adotar essa medida de, por exemplo, reduzir a maioridade penal para 16 anos, que existe uma lei tramitando nesse sentido. O que eu acho que os favoráveis, né, os parlamentares favoráveis, pensam sobre isso, aqueles que são a favor. Eles não avaliam dados, eles não têm opinião baseada em teoria científica, e aí o Estatuto da Criança e do Adolescente e esses estudos que nós temos no Brasil hoje, comprovadamente, e a partir também dessas experiências de outros países que não conseguiram reduzir a violência, porque qual é a ideia que se tem para reduzir a maioridade penal no Brasil? É diminuir os índices de violência. Então, quando você coloca um adolescente em um sistema carcerário comum, ele vai sair de lá profissional do crime, porque lá é uma escola. Existe um mito de que adolescente não responde criminalmente. Um adolescente ele pode ser privado de sua liberdade em até 3 anos. Agora, em um sistema diferente do carcerário comum.
ele vai ali tentar ser ressocializado, ele vai aprender, ele vai estudar e ele vai ter uma possibilidade de ser reinserido na sociedade. E esse tudo é um contexto social. Aonde está o maior índice de ocorrências de adolescentes que cometem atos infracionais? Na periferia e na favela brasileira. Por que que no setor, na classe média alta, nós não temos tantos índices de violência ou de atos infracionais cometidos por adolescente? É porque são pessoas educadas formando outros cidadãos. Na periferia e na favela, infelizmente, a realidade que nós temos no Brasil é pessoas que não tiveram políticas públicas, não tiveram acesso à educação de qualidade, formando cidadãos com essas mesmas perspectivas. Então, é impossível reduzir a maioridade no Brasil. E um fator primordial, que eu acredito que também seja crucial para que isso não aconteça, pelo menos agora, no nosso país, é que quando você diminui a maioridade penal para 16 anos, os de 15 e 14 passam a ser aliciados. Quando você diminui para 15 e para 14, os de 13, de 12 e de 11 começam a ser aliciados. É uma bola de neve. E temos que avaliar aquele menor que cometeu um ato infracionário, seja ele qual for. E aí a gente tem que se perguntar o que levou esse menor a cometer esse ato infracionário. O que levou esse adolescente de 14, 15 anos a cometer essa infração. Eu acredito que temos que pensar não só na infração como si só, mas temos que pensar o que levou aquele jovem, aquela criança a cometer essa infração. Que meio social ele está inserido, em que família ele foi criado, em que contexto ele está sendo educado e que tipo de vivências aquela criança, aquele adolescente estão presenciando no seu cotidiano. E aí você fala uma coisa muito interessante, que na redução da minoridade vai acontecer uma forma mais precoce de aliciamento desses menores. Em vez de ser com 16, vai ser com 15, com 14, com 13, e aí? Em vez de combatermos essas ações com políticas públicas, nós não estamos solucionando o problema. Estamos apenas adiando. E isso é muito preocupante. Que tipo de geração nós estamos criando? Que tipo de geração nós estamos educando? Que tipo de possibilidade nós estamos garantindo para nossas crianças e adolescentes? Vivemos em um sistema altamente caótico, né? Onde as políticas públicas são falhas e não há uma política direcionada com foco no resgate social, não só do menor, mas também de suas famílias. Em que condições essas famílias estão educando os seus filhos? Não é mesmo, Evani? João Paulo, só falando um pouco ainda sobre o ato infracional, as medidas colocadas para adolescentes que cometem o ato infracional, nós chamamos de medidas socioeducativas, que são colocadas por um juiz, né? Na maioria das vezes, quando o adolescente é pego em um ato infracional, no momento em que nós chamamos de flagrante, o delegado, né, o responsável pela ocorrência, apresenta aquele adolescente à promotoria pública, onde um juiz vai decidir que destino terá aquela ocorrência. Se vai ser colocada uma medida socioeducativa, uma reparação do dano. Isso depende muito do ato infracional, né? Se foi lesão, se foi assalto à mão armada, se foi assassinato. E aí precisa que um juiz avalie a situação e veja o que é melhor para que aquele adolescente seja, depois de uma medida socioeducativa aplicada, reinserido na sociedade. Porque o que nós brasileiros precisamos, e os nossos políticos, e os nossos parlamentares, os fazedores da lei, precisam é encarar isso como um problema social. Porque quando você só pensa em punir, você esquece de que isso é, historicamente, acima de tudo, um fator social de uma longa história de negação de direitos. De negação de direitos ao preto, pobre, favelado, periférico do nosso enorme Brasil. E isso não é uma realidade só do Brasil. Por isso é importante fazer essa crítica. É importante criticar o sistema. É importante estar de olho se essas políticas públicas que estão na Constituição estão sendo efetivamente zeladas, cuidadas e garantidas. Por isso existe o Conselho Tutelar, os CRAS, os CREAS e inúmeros outros órgãos de vigilância, de proteção, de garantia de direito de criança e adolescente. Porque é humanamente impossível hoje reduzir a maioridade penal, e aí eu lamento por tantos políticos pensarem dessa forma, na maioria das vezes por ser um pensamento de ideologia religiosa, um pensamento de
e ideologia fascista. Na maioria das vezes é um político que passou a vida toda no bem bom, lá na classe média alta para cima, e não entende que uma coisa como essa é necessário que as políticas públicas voltadas para criança e adolescente sejam de fato efetivadas. E aí, para mim, Evani, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado pela sua participação, aquilo que acrescentou muito esse debate para o programa Conversa de Pensadores. Eu gostaria de pedir para você fazer as suas considerações finais. Inicialmente, João Paulo, agradecer a vocês pelo convite. Considero um tema muito importante para ser debatido. E aí, ter o Desarticulando, né, e a produtora REC fazendo esse meio de campo, trazendo um conselheiro tutelar professor para debater a questão, né, sabendo que você também é do meio, porque você é um sociólogo, historiador, e que também contribuiu muito para o debate, né? Hoje eu convivo, eu me relaciono com o tema porque eu trabalho diretamente com ele, mas foi muito bom conversar com você. Eu também saio daqui com um aprendizado e quero só parabenizar a vocês, parabenizar os espectadores e parabenizar a todos os envolvidos neste grande projeto. Eu quero agradecer mais uma vez, obrigado pela participação, Evani, é um prazer e sinta-se à vontade de sempre fazer esse feedback aqui com a nossa produtora. Um abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.